Bom, hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto muito interessante. Não sei se vocês viram, se vocês acompanharam. O Iago Martins lançou um vídeo respondendo Fábio Sabino, né, sobre a sua teoria, que nem Paulo, nem Gamaliel, eles ficaram sabendo sobre Jesus, né? E, né, depois da resposta do Iago, o Sabino fez mais uma live respondendo o Iago novamente. E agora ele usou um argumento novo, né? E eu queria ver com vocês, né, um pequeno trecho dessa live, onde o Sabino fala sobre, né, o vídeo resposta do Iago. Ele tenta novamente reforçar o seu argumento e agora traz esse argumento novo, né, para tentar ali mostrar que o que ele fala faz sentido, mas a gente aqui vai mostrar que o que o Fábio Sabino fala, né, os argumentos dele são argumentos fracos que parte de interpretação totalmente incorreta do texto, né? Ele é professor, mas parece que ele tem dificuldade em interpretação de texto, e é isso que a gente vai ver aqui hoje, né? Você que viu o vídeo do Iago, né? Eu vou falar algumas coisas que o Iago disse, mas vou falar outras coisas novas que o Iago não falou no vídeo e vamos ver esse argumento novo, porque o Iago não vai responder mais, mas nós, né, aqui podemos usar desse vídeo para fortalecer a nossa fé, para que a gente possa juntos crescer, né, e aplicar a ferramenta apologética, e também para esse vídeo para que pessoas, como o Iago disse, para que pessoas que acreditam ou que estão caindo, né, na lábia do Sabino, para que essas pessoas possam ver que os argumentos do Sabino são argumentos fracos, né? Por quê? Porque aqui a nossa intenção não é convencer o Fábio Sabino, não é, porque ele não vai se convencer, porque ele não quer. Quando você olha, você parte para olhar para um texto através de um pressuposto seu, através da sua própria cosmovisão, e você olha para esse texto, dificilmente você vai abrir mão dos seus pressupostos. Então o Fábio Sabino, provavelmente, ele não vai mudar de ideia. Mas esse vídeo é para nós, como cristãos, para que a nossa fé seja fortalecida, para que a nossa fé cresça, mas também para pessoas que ouvem o Fábio Sabino e estão achando que o argumento dele é genial, que são argumentos totalmente fundamentados em algo, mas não é fundamentado em nada, ok? Vou pegar meu fone aqui para a gente começar, mas antes disso, deixa eu me apresentar. Você que não conhece, meu nome é Wesley Gobato e eu fiz esse canal para fazer aquilo que eu mais gosto, que é falar da palavra de Deus. Eu sou estudante de teologia e se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta de teologia, se você gosta da Bíblia, então se inscreva no canal, ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E eu estou apenas começando e preciso muito da sua ajuda. Se você puder curtir esse vídeo, deixar um comentário aqui, você está me ajudando, porque o YouTube vai entender que o meu vídeo ele é relevante para outras pessoas e vai começar a recomendar para mais pessoas. Então eu espero que eu possa contar com você. Então, mas sem demora, vamos ver aí o que o Fábio Sabino tem para dizer para nós. Vou colocar o fone e dar um start aqui. Né? Bom, enfim, ele fez um vídeo, como eu sempre digo, um vídeo das minhas leituras, mas não dos meus fundamentos. Inseriu algumas coisas que, na verdade, a vontade é nem de fazer essa live, nem de refutá-lo, porque ele mesmo, em suas declarações, não tem que fazer mais nada. O que acontece? Deixa eu explicar aqui algo para os senhores, na parte introdutória da minha introdução, já será o conteúdo todo. Mas, lógico, eu vou destrichar sobre o assunto de hoje. O que acontece? Quando eu escrevi esse meu livro aqui,
e se Jesus não ressuscitou, foi quando eu estava lendo 1 de Coríntios capítulo 15, onde Paulo falará a respeito da ressurreição, tanto que essa indagação é de Paulo. E se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé e permanecemos nos nossos pecados. Foi em cima desse versículo que eu trouxe a temática desse livro. E aí, quando eu estava estudando 1 de Coríntios capítulo 15, aí eu, associando algumas questões, eu falei, peraí, como que Paulo pode falar que Jesus ressuscitou segundo as Escrituras, se lá ele estava? Quando eu me indaguei que lá ele estava, aí eu falei, ué, Paulo viveu em Jerusalém, então não poderia ter falado da ressurreição de Jesus segundo as Escrituras. Ah, não, porque ele quer usar as Escrituras para provar que Jesus estava nas Escrituras a respeito de morte e ressurreição. Pois bem, nesse meu livro, não vou fazer isso hoje, que essa aula eu já dei, eu desafio qualquer um a pegar lá qual o texto das Escrituras que vai tratar a respeito disso. Bom, vou ficar perdendo meu tempo aí, tá? Enfim. E aí, eu fui e desenvolvi esse livro. O que acontece? A série sobre Paulo, qual eu venho fazendo, mexe como o pastor Iago Martins, porque é batista, defende com o ex-presidente Paulo, não só ele, como muitos outros. Por quê? Porque defendem pastores, como o caso de Iago Martins, ele não é louco e nem chapado, para dizer que isso aqui não é inspirado, que aqui não tem verdade. Você acha que Iago Martins vai proibir o dízimo na igreja dele, ele sendo pastor? Você acha que Iago Martins vai pegar textos a respeito disso e vai dizer que é tudo história da carochinha, que era sistema judaico que não se aplica para o cristão? Não, né, Iago? Você não é idiota, nem burro e nem besta. Pelo contrário, você é malandro, filho. Charlatão é isso. Charlatão é manipular, é usar as pessoas de boa fé. Isso é ser charlatão. É estar em cima de um púlpito, manipulando a cabeça e a mente das pessoas para arrancar o dinheiro delas. Isso é ser charlatão, Iago. E se você é um pastor batista, filho, e você prega a favor do dízimo na sua igreja, você é charlatão. Você é picareta. Você é salafrário 171. Vou começar a live dessa forma. Então, beleza. Ele reforça o argumento dele, novamente, que Paulo, ele não sabia sobre a ressurreição de Jesus, que Paulo não estava ali, né? E ele agora usa um argumento novo, que ao usar segundo as Escrituras, Paulo, na verdade, né, tá usando algo sem fundamento, porque as Escrituras não diz nada sobre a ressurreição de Cristo. Então esse é o argumento aqui do Fábio Sabino. A gente vai usar só essa parte, porque a gente só precisa dessa parte da live, tá bom? Não precisamos do restante, porque ele continua sempre no mesmo argumento. Se você assistir a live dele, você vai ver que ele não faz força para responder o Iago. Ele faz força para continuar reforçando aquilo que ele já disse, mas ele não responde aquilo que o Iago adagou, né? Ele não responde aquilo que o Iago deixou sobre questionamento, né? Então, para a gente começar, a gente vai usar do sentido aqui de 1 Coríntios capítulo 15, tá? Onde ele usa o argumento dele, que Paulo, ele ficou sabendo da ressurreição segundo as Escrituras, e não porque ele estava lá, né? Não porque Paulo ficou sabendo que Jesus morreu e ressuscitou. Não, Paulo está partindo de um ponto das Escrituras, que é o Antigo Testamento, né? Então aqui, quando Paulo fala aqui, a partir do verso 3, né? Pois os que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras.
Tá bom. Só que ele vai usar o argumento agora de que, na verdade, as Escrituras não falam sobre a ressurreição de Jesus, sobre a ressurreição do Messias. E aí, esse ponto que ele levanta, que ele fala que está no livro dele, é um ponto totalmente contraditório com aquilo que ele mesmo está dizendo. Porque ele está falando o seguinte: Paulo, ele não ficou sabendo da ressurreição segundo a boca de alguém, ou porque ele ouviu, ou porque ele viu Jesus morrendo. Não. Ele está partindo do ponto que Paulo tirou essa ideia do próprio Antigo Testamento. Ok? Só que se ele fala que o Antigo Testamento não fala sobre essa ressurreição, então peraí. Um ponto está contradizendo o outro. Porque se Paulo ele tirou a ideia de ressurreição segundo as Escrituras, como ele está falando, que Paulo não ouviu falar sobre Jesus, e como que Paulo não ouviu falar sobre Jesus? Se Paulo era judeu, se Paulo era fariseu, que seria em Jerusalém todo ano? Então, ele partiu do ponto de ele ter visto nas Escrituras, mas agora ele falou que as Escrituras não falam sobre uma ressurreição. E aí, se as Escrituras não falam sobre uma ressurreição, eu te pergunto, da onde saiu a ideia de Paulo de que Jesus ressuscitou? Se ele nem ouviu falar sobre Jesus e se ele nem achou isso nas Escrituras. Algo aqui está errado. Algo aqui não faz sentido. De um ponto ele tem que partir. Ou ele viu nas Escrituras que o Messias era alguém que viria, que morreria e que ressuscitava, e a partir disso ele criou a ideia de Jesus Cristo e a ressurreição. Ou ele ouviu falar de pessoas e ele foi, através das Escrituras, tentar basear aquilo que ele ouviu. É um ou outro. Não existe outro caminho. Claro que talvez o caminho do Sabino é que nada disso existiu. Que tudo isso é uma balela. Aí eu te pergunto, se fosse para ser inventado, por que então aqui no texto não estaria Paulo? Porque eu vi ele morrendo e eu vi ele ressuscitando. Mas não, aqui está segundo as Escrituras. Mas aí a gente precisa entender o ponto aqui, o todo, que é o que o Fábio Sabino não faz. Ele não busca entender o contexto. O que Paulo está fazendo aqui? Ele até fala, o nome do livro dele é baseado na frase de Paulo. Se Jesus não ressuscitou, de vã é a nossa fé. E é sobre isso que Paulo está argumentando aqui. Paulo está argumentando sobre uma fé, a fé dos cristãos ser vã, se Jesus não ressuscitou. Porque se Jesus não ressuscitou, ele vai falar aqui na carta de 1 Coríntios, se Jesus não ressuscitou, então nós não seremos ressuscitados. E se nós não seremos ressuscitados, não faz sentido a nossa fé. Então, é desse ponto que Paulo está partindo. Então, Paulo agora está demonstrando, olha, a gente pode sim ter a esperança da ressurreição dos santos. Por qual motivo? Pelo motivo que Jesus ressuscitou e que a palavra de Deus, que as Escrituras, elas dão embasamento para isso. É disso que Paulo está falando. Que agora nós podemos ter essa esperança porque Jesus ressuscitou. E se Jesus ressuscitou, podemos nos apegar àquilo que as Escrituras dizem. Aí a gente vai para o ponto. Mas as Escrituras não falou sobre ressurreição. Bom, a gente vai lá para Daniel 12:2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Aqui nesse texto já está falando que nós seremos ressuscitados, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Veja, as Escrituras já vêm falando de uma ressurreição. Uma ressurreição das pessoas,
onde serão separadas aquelas que terão vida eterna e aquelas que terão vergonha eterna. Ok. Aí a gente vai, agora, voltar lá para o texto de 1 Coríntios 15. No verso 3. Pois os que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Onde está isso segundo as Escrituras? A gente vai, Isaías 53, o mais completo, que fala sobre isso. A gente vê aqui, né, que Jesus, ele ia sofrer, que ele ia morrer. Aqui vamos usar o último verso ali do texto. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Morreu pelos nossos pecados. Ok? Então, segundo as Escrituras, verso 3. Verso 4. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Aí a gente vem aqui no Isaías 26, no verso 19. Mas os teus mortos viverão, seus corpos ressuscitarão. Vocês que voltaram ao pó, acordem e cantem de alegria. O teu orvalho é orvalho de luz. A terra dará a luz aos seus mortos. Novamente, reforçando o ponto que Paulo está falando lá. Que a nossa esperança é na ressurreição. A ressurreição nossa. Que um dia a morte terá fim. Essa é a esperança e é o que está sendo dito desde o Antigo Testamento. Aí a gente vai pro texto final. Isaías 25, 8. Ele quem? Messias, Jesus, tragará a morte para sempre. O soberano Senhor enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem o disse. Olha que interessante. Ele tragará a morte para sempre. E como ele faria isso? Vencendo a morte. E o que Jesus fez ressuscitando? Vencendo a morte. Então o que Paulo fala aqui em 1 Coríntios, versículo 15, 1 Coríntios 15, versículo 4, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Segundo as Escrituras, ele venceria a morte. Ele vencendo a morte, agora nós podemos ter a esperança que nós também seríamos ressuscitados. Porque de todas as ressurreições que já tinham acontecido no Antigo Testamento e aconteceu no Novo, como Lázaro, existe uma diferença da ressurreição deles para a ressurreição de Cristo. Porque Cristo, ele ressuscitou e agora ele tem um corpo glorificado e a morte não pode mais com ele. Jesus não pode morrer mais. Porque ele venceu a morte. Essa é a diferença. Todos que foram ressuscitados antes, essas pessoas ressuscitaram, mas morreram novamente. E o que acontece? Se Jesus ressuscitou e ele venceu essa morte, agora nós, os santos, seremos ressuscitados também no dia do Senhor? E no dia do Senhor, igual fala aqui no verso 8 de Isaías 25, ele tragará a morte para sempre. O soberano Senhor enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Que dia é esse? O dia do Senhor, o dia que Cristo vai voltar com a plenitude do seu reino para botar um fim em todo o sofrimento, toda a maldade, todo o choro, para restaurar toda a corrupção desse mundo, para dar um fim de toda a corrupção desse mundo. Nesse dia, nós seremos ressuscitados e ressuscitados teremos corpos glorificados. E Jesus agora, ele venceu a morte e agora ele vai vencer a morte por nós. E agora a morte não tem mais poder sobre nós. Esse é o argumento que Paulo está usando na carta de 1 Coríntios. Que se Jesus ressuscitou, nós podemos sim ter essa esperança. Agora, se ele não ressuscitou, como muitos ali não estavam acreditando na ressurreição, se a gente não acredita na ressurreição, então a gente não acredita que Jesus ressuscitou. E se Jesus não ressuscitou, a gente também não vai ressuscitar. É sobre isso que Paulo está falando. É sobre isso.
Só que em 1 Coríntios capítulo 15 não para por aí. Paulo não para só no segundo das Escrituras. Paulo vai além. Agora ele vai falar nos próximos versículos sobre as testemunhas oculares. Apareceu a Pedro, depois aos 12. Apareceu para os discípulos. Aí depois ele vai falar que apareceu para mais de 500 pessoas, 500 irmãos. E aí no verso 8, que é o versículo que quebra todo o argumento do Fábio Sabino, depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Paulo não tirou isso da tua cabeça. Jesus, ele apareceu para Paulo e perguntou para Paulo: Paulo, por que me persegues? Porque Paulo era perseguia cristãos. Paulo matou muitos cristãos. Se Paulo não sabia sobre Jesus, por que ele perseguia os cristãos? Se Paulo não sabia sobre Jesus, por que Jesus está falando para ele: por que me persegues, Paulo? Se Paulo não sabia que Jesus morreu e que existia um grupo que estava dizendo que Jesus ressuscitou também, por que Paulo ele se converteu após Jesus aparecer para ele? E ele agora está falando aqui que ele é testemunha disso, porque Jesus também apareceu a ele. Como que alguém consegue pôr na cabeça dela que Paulo não ouviu falar sobre Jesus, nem sobre a morte e nem sobre a ressurreição, se o texto está dizendo ao contrário daquilo que ele está argumentando? Paulo está falando: Jesus apareceu para mim, eu sou o testemunha da ressurreição dele. Ele usou as Escrituras apenas para reforçar a ideia da ressurreição. Mas agora ele está usando as testemunhas oculares do texto. Não faz sentido. Esse argumento não faz sentido. Paulo sabia de Jesus. Paulo sabia que existia um grupo que estava pregando que Jesus ressuscitou. Talvez Paulo não viu realmente Jesus antes dele morrer, no caso. Mas depois que Jesus morreu, ressuscitou, ele apareceu para Paulo. Então esse argumento do Sabino é furada. Furada. Porque as Escrituras deixam claro o entendimento de quem Jesus era para Paulo. Porque se Paulo não soubesse quem Jesus representava, quem ele era, Paulo não teria perseguido os cristãos e matado cristãos. E se Paulo não soubesse da ressurreição, ele não teria falado que ele era uma testemunha dessa ressurreição. Mais uma vez, uma interpretação de texto totalmente falha, errada, tirada fora do contexto, porque é algo que pessoas como Fábio Sabino têm que entender, que a Bíblia explica a Bíblia. E sabe, esse argumento ele podia acabar quando ele fala, né? Aonde que está no Antigo Testamento que Jesus ia morrer e ressuscitar? Bom, lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que do descendente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, e essa feriria o seu calcanhar. Como que Jesus venceu a serpente? Como que ele esmagou a cabeça? Morrendo? Não, morrendo e ressuscitando. A ferida no calcanhar é a morte de cruz. Mas Jesus venceu ressuscitando ao terceiro dia. Porque se Jesus não ressuscitasse, de nada valeria. Como Paulo disse, se Jesus não ressuscitou, de vã é a nossa fé. E o que ele está fazendo aqui é totalmente ao contrário do que o Fábio Sabino está fazendo. Ele está argumentando. Leia a carta de Coríntios, principalmente 1 Coríntios capítulo 14 e 15. E entenda que Paulo está reforçando a ideia. Sim, a ressurreição é real, Jesus ressuscitou e nós seremos ressuscitados também um dia. E assim como ele,
teremos corpos glorificados, porque ele vai vencer a morte por nós. Essa é a mensagem do Evangelho. Esse é o tema principal de todas as cartas de Paulo, a ressurreição de Cristo. Então, não caiam em argumentos fracos, frágeis, que não têm fundamento nenhum, em nenhum lugar. E, para finalizar, ele vai falar que o Iago Martins é um charlatão, porque o Iago chama ele de charlatão. Eu acho que realmente a gente, não podemos ofender as pessoas, né? E aí o Fábio Sabino chama ele de charlatão por causa de dízimo e ofertas. Nem todo pastor, Fábio Sabino, nem todo pastor é corrupto, nem todo pastor só pensa em dinheiro, assim como em todos os outros lugares. Você vai encontrar pessoas corruptas, você vai encontrar pessoas roubando, pessoas mais frágeis e inocentes, porque esse é o mundo. E é por isso que o cristianismo faz sentido. Você não encontra isso apenas na igreja, Fábio Sabino. Você encontra em todos os lugares. Em todos os lugares. Olha só, quando houve a enchente no sul, quantas pessoas usaram, seja cristão, ateu, do candomblé, espírita, católica, independente da religião, quantas pessoas usaram para receber Pix no seu nome, como se fosse doar para o Rio Grande do Sul. Por isso que o cristianismo faz sentido. Agora, novamente, como eu falei do pastorzão, pessoas como o Fábio Sabino são pessoas que foram feridas pela igreja e por isso que estão fazendo o que fazem. O dízimo e a oferta não é algo ali da lei mosaica, vem antes. Caim e Abel tem uma importância, mas a gente tem que aprender a equilibrar isso. O dízimo e a oferta é importante, mas a gente não pode usar de discursos totalmente manipulativos. Se você vai para o inferno, se você não dizimar, se você não ofertar. Não é sobre isso. O papel da igreja é instruir as pessoas, demonstrar, pregar o evangelho. E através desse evangelho que está sendo pregado, as pessoas vão dizer: esse Cristo, esse Jesus que foi capaz de morrer por mim, de levar meus pecados naquela cruz, hoje eu vou oferecer tudo o que eu tenho para ele. Não para enriquecer homens, mas para fazer aquilo que a igreja foi chamada para fazer: cuidar dos órfãos e das viúvas dos dias de hoje. Então, usar do dízimos e ofertas para chamar o Iago de charlatão, bom, acho que não tem muito fundamento, porque ele está generalizando outros pastores que cometem erros com todos os pastores, sendo que em todos os lugares, de todos os tipos de pessoas, de todas as classes sociais, existem pessoas corruptas, de todas as religiões, não apenas no cristianismo, porque essas pessoas que são corruptas, na verdade, nem cristãos são. Espero que a palavra de Deus possa chegar até o seu coração, assim como uma espada, mais afiada que uma espada de 2 gumes, penetrando, dividindo o seu espírito e a tua alma, tuas medulas e juntas, ferindo o seu homem interior e gerando em você arrependimento pelos pecados. Obrigado você que chegou até aqui e até a próxima.